quinta-feira, 6 de janeiro de 2022, está começando o Jornal Rádio PT Especial de Férias. A gente começa com a reapresentação da entrevista com Renato Simões, coordenador executivo da Associação Vida e Justiça, falando sobre a situação das vítimas da Covid e seus familiares. Em seguida, você acompanha a reprise da entrevista com o perfil Tesoureiros do Jair e a cobertura ímpar da CPI da Covid nas redes sociais. Bom dia, Renato. Você me ouve? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, né? Uma bela cobertura vocês têm feito aí da nossa Semana Nacional, a gente agradece, e principalmente das atividades de ontem, que com certeza marcaram não só a CPI da Covid, mas também a consciência nacional sobre a tragédia humana, né, em que a pandemia se transformou no Brasil pela orientação dada pelo governo federal, principalmente pelo presidente da República, ao seu enfrentamento. Então, estamos aí à sua disposição. Que bom, e que bom que existem, né, entidades como a Vida e Justiça, porque a gente teve todo esse trauma, todas essas perdas, mas são tantas tragédias, né, que a gente pode acabar normalizando isso. Então, a memória ela é muito importante para que isso não se repita, para que a gente fique vigilante, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu a entidade e quais são as ações pretendidas, né, tanto na assistência das vítimas e seus familiares, como no registro do que é a gestão da pandemia no Brasil. Muito bem, bom, a Vida e Justiça ela é a confluência, né, de um conjunto de plenárias que foram realizadas durante a segunda onda, agora no primeiro trimestre, né, em que nós buscamos superar aquela fragmentação que marcou o início da pandemia no Brasil. Todo mundo levou um grande se vira do governo federal, né? Se vira para trabalhar, se vira para sobreviver, se vira para se cuidar. E, com certeza, os primeiros meses da pandemia geraram múltiplas respostas muito pulverizadas. Então, o próprio PT lançou campanhas de solidariedade, o PT Solidário, a Frente Brasil Popular, né? Essas campanhas que acabaram aproximando as instituições dos reais vitimados, né, pela pandemia, né? Da mesma forma, nós tivemos iniciativas das grandes redes nacionais de saúde, do Conselho Nacional de Saúde, de entidades de direitos humanos, entidades religiosas, e sempre incomodadas com essa situação de que as vítimas e seus familiares, que não são apenas as 600 mil pessoas, né, falecidas, 603 e tantas pessoas já falecidas, mas mais de 21 milhões de pessoas contaminadas. São lidar pelos próximos anos, talvez décadas, com as consequências da pandemia. Então, o deputado Pedro Kizar teve um papel realmente muito importante, ele coordenou essas plenárias com apoio de muitos parlamentares, não só do PT, mas de outros partidos que também se opõem, né, a essa orientação genocida do governo federal. E ela nasce em maio como uma aliança estratégica entre vítimas, familiares e entidades. Então, o nosso grande objetivo é trabalhar uma sinergia entre essas múltiplas pessoas que querem construir três grandes objetivos comuns. Primeiro, memória, verdade e justiça, né? O que nós vimos ontem na CPI é parte disso que a gente chama de justiça testemunhal. É preciso construir uma memória que começa na própria pessoa que não teve direito ao luto nem à sua própria saúde mental durante a pandemia. Comunitária, regional, né? Até chegarmos a um grande movimento de memória nacional com a verdade histórica desse período, que não é vontade de Deus, que não é um descuido da natureza, que houve uma ação deliberada para que essas questões venham a acontecer como aconteceram, para que haja justiça. Então, esse é o primeiro bloco, memória, verdade e justiça. O segundo bloco, políticas públicas, né? A seguridade social, a educação, a preservação ambiental, são todas políticas públicas que precisam mudar e serem fortalecidas, estão sendo atacadas desde o governo Temer, com uma redução significativa de recursos e de políticas
que muitas delas, introduzidas nos nossos governos, Lula e Dilma, acabaram sendo destruídas, né, pela gestão neoliberal. E terceiro, a responsabilização, não só do presidente da República, mas houve uma cadeia de comando, né? Ela passou por ministérios, secretarias, governos estaduais, municipais negacionistas, base parlamentar de apoio, meios de comunicação que disseminaram sabidamente fake news, empresas que ganharam rios de dinheiro com essa manipulação da população para remédios não autorizados, né, para políticas claramente contrárias às orientações científicas. Então, essa é a Vida e Justiça. É um processo de consolidação, e essa Semana Nacional ela está apresentando, então, de uma forma didática, em seminários nacionais e com esses grandes eventos no Congresso Nacional, o que é a vida, a realidade das vítimas da Covid e como a sua voz precisa ser ouvida para que o país saia dessa realidade em que nós vivemos melhor do que entramos, né? Mais solidário, mais comprometido com a defesa da vida, com a defesa da saúde pública, das políticas públicas, né? Nós esperamos que o Brasil saia, portanto, melhor do que entrou nesse processo e lutamos para isso. Renato, você foi secretário nacional de Movimentos Populares e Políticas Setoriais do PT, né? Deputado estadual, deputado federal. Essa experiência, essa vivência, né, dentro da política, dentro de um partido como o PT, ele tem sido muito importante nessas ações da associação, né? Articulação de políticas públicas, ampliação da agenda. Essa parte que você mencionou, que eu achei super interessante, dessa agenda regional. Eu queria saber como é o que está sendo feito pela associação para dar mais visibilidade ao projeto, usando essas ramificações, digamos assim, né? Essa articulação que existem nas regiões, nos estados, nos municípios. Isso. Então, as várias áreas temáticas que a Associação Nacional cobre, através de coordenações da coordenação colegiada, ela também se reproduz nas seccionais estaduais. Hoje são 10 estados do Brasil que já implantaram seccionais unindo vítimas, familiares e entidades, né? E, na sequência, ainda que nós tenhamos já algumas experiências piloto em municípios, nós vamos partir para a organização das subseções locais, né? Funciona mais ou menos como as pessoas conhecem a OAB, né? Você tem uma entidade forte nacional que se organiza em seccionais e subseções. E o nosso objetivo com isso é dar capilaridade a esses grandes temas nacionais que a Vida e Justiça trabalha, né? E, ao mesmo tempo, estarmos enraizados para que a participação seja maior e a efetividade também dos nossos esforços se conclua, né, com êxito. Porque, de fato, uma das coisas que mais nos incomoda, e que acho que ontem na CPI ficou muito claro, é que a justiça testemunhal, ela parte de quem não tem direitos para construir novos direitos. Então, nós não construiremos, de fato, uma sociedade mais transformada, né, nos fundamentos da defesa da vida, dos direitos humanos e das políticas públicas que nós almejamos, sem o protagonismo dessas vítimas, das suas famílias e a organização de todo esse movimento em reivindicações. Aliás, nós entregamos ao senador Renan Calheiros, já 20 dias atrás, quando nós combinamos, inclusive, que a CPI teria esse momento de encontro com as vítimas, um documento com as contribuições da Vida e Justiça ao relatório final da CPI, né, com esses 3 eixos que eu mencionei: memória, verdade e justiça, políticas públicas e responsabilização, inclusive com os projetos de lei que a Vida e Justiça patrocina, né? Nós temos 8 projetos de lei construídos no âmbito da nossa associação com a sociedade civil, que foram encampadas, né, não só pela bancada do PT, mas por parlamentares também do PSB, do PCdoB e do PSOL, que subscrevem, né, esses projetos de lei que já estão tramitando na Câmara dos Deputados.
É isso aqui, a participação do nosso público. O Minnesota diz foi muito emocionante. E o presidente, né, ter falado que o sofrimento dos familiares pela perda dos parentes era mimimi. Isso é muito cruel. Sem dúvida, Josi Negreiros falando em políticas públicas, né? Os órfãos da Covid precisam de política pública especial e todas as famílias atingidas pela pandemia, atenção, acompanhamento direto. Realmente, o trauma vai ficar aí, né, perdurando por muito tempo. Sônia Ursina Alves, teve momentos que eu sentia meu coração apertado e tinha medo da CPI desabar. Ao mesmo tempo, minha esperança crescia ao ver o dia a dia da CPI. Parabéns, né, parabenizando aqui aos senadores, nós precisávamos de vocês. O Maurício diz o governo deveria dar psicólogos de graça para pessoas que perderam os familiares da Covid. Às vezes ajuda um pouco. Sem dúvida, quem não perdeu alguém, conhece alguém que perdeu, né? Então a gente vê que todos os brasileiros têm alguma opinião para dar na construção dessas políticas, né, Renato? Que o trauma ele foi generalizado. E o senador Humberto Costa, né, do PT de Pernambuco, ontem afirmou que os depoimentos transformaram aquela sessão na mais importante audiência da CPI, pois os números representavam pessoas que perderam a vida, ganharam rosto e história. E aí você falou agora dessas contribuições ao relatório final da CPI, né, da Covid, nesses 3 eixos. Vocês tiveram, para construir todas essas contribuições, foram ouvidas pessoas do país todo, assim como a CPI fez ontem? Como é que foi essa escuta? Sim, desde o início, né, da nossa associação, nós buscamos, né, através de seminários abertos, né, inclusive transmitidos ao vivo pela nossa página no Facebook, criar um ambiente de debate e de construção criativa de propostas que possam enfrentar os dilemas. Todas essas questões que foram colocadas aí pelos ouvintes, elas, de alguma forma, foram objeto do nosso debate. Por exemplo, a questão dos órfãos da Covid. Nós realizamos 3 grandes lives nacionais, inclusive com promotores de justiça, secretárias de Estado da assistência, o próprio governador Flávio Dino participou pela experiência pioneira do Maranhão na construção de uma proposta que hoje já é encampada pelo consórcio do Nordeste, nos 9 estados do Nordeste. Então, a partir de seminários como esses, nós trabalhamos na elaboração de propostas. Por exemplo, a parceria que fizemos com o Instituto Justiça Fiscal, que coordena a campanha pela taxação de super ricos no país, ela rendeu, depois de várias lives e debates, em que se envolveram economistas, gestores, vítimas, em 8 projetos de lei que já estão tramitando, com apoio de 60 deputados que subscreveram desses 4 partidos que eu mencionei, encabeçados pelo deputado Pedro Czai, que é o coordenador do nosso conselho, né, da entidade Vida e Justiça, e que criam taxação extraordinária do grande capital e das grandes fortunas do país para um fundo específico, como foi a experiência de vários países de enfrentamento à Covid e de fortalecimento da Seguridade Social. Então, essa participação ela é fundamental, né? Tanto é que são projetos suprapartidários, porque nascem de uma associação que representa os interesses mais gerais da sociedade, não esse ou aquele partido. Mas é muito importante registrar, não é, o apoio que a bancada do PT vem dando. Inclusive, daqui a pouco teremos a Comissão Geral da Câmara, como disse o Vino, que vai fazer esse debate também com as vítimas no plenário da Câmara dos Deputados. E o nosso objetivo é esse, não é? É dar cada vez mais visibilidade a essas propostas. Nós partimos de vários formatos, né? A associação, a partir da solicitação da CPI, entrou em contato com todos os estados brasileiros, mesmo onde nós não estávamos organizados ainda em seccional, e identificamos uma representação de cada estado que expressasse, né, grandes temas, dilemas da Covid no país. Depois esse formato foi cancelado pelo Senado Federal, foi retomado com a nossa insistência em que pelo menos um representante de cada região do país pudesse ser ouvido, né? A CPI escolheu, dentre os 27 nomes,
os 5 que depuseram ontem, e para nós isso mostrou claramente para a própria CPI que mais importante do que toda a argumentação política que nós possamos fazer são as vítimas e o seu testemunho que podem mover ética e politicamente amplos setores para o convencimento de que é necessário aprovar essas matérias, né? Ontem, por exemplo, a Mayra falou sobre o drama das pessoas profissionais de saúde da enfermagem, né? E já entrou em cena o senador Contarato, né, o senador Rogério, o senador Humberto, e todos que falaram, não, precisamos aprovar as 30 horas no Senado Federal, está maduro, né? Da mesma forma que o financiamento às famílias que arcaram, né, com a tutela das pessoas, das crianças, adolescentes criadas, tornadas órfãs pela pandemia, a exemplo do que fez o Maranhão, do que está fazendo o Consórcio Nordeste, os nossos governos estaduais do Nordeste, é preciso estender isso para o país todo, é uma obrigação fundamental. Não há hoje no país política alguma de amparo ao órfão, à órfã, e as vítimas da Covid podem ser também sujeitas desse processo de construção de uma nova política pública, que atenda à orfandade como uma realidade dramática no país. E, com certeza, são 2 matérias apenas para citar de ontem, né, tanto da fala da Giovana como da fala da Mayra, que comoveram o país, comoveram os senadores, e tenho certeza vai ser um importante ingrediente para que essas matérias possam andar no Senado Federal. Essa pandemia oculta, né, da orfandade causada pela Covid. O Luiz Felipe Peralta, que nosso ouvinte, ele diz, excelente encontrar o companheiro Renato Simões aqui. Pede para ele falar sobre o site, como as pessoas podem ajudar, quem pode se associar. E eu já emendo também aqui na minha pergunta, né, que eu queria que você falasse da campanha nacional em solidariedade aos órfãos da Covid. Aí a gente já junta tudo. Fala da campanha, fala como as pessoas podem contribuir também com a associação. Renato, por favor. Ok, agradeço aí a pergunta, né? Vocês têm a possibilidade de acompanhar todo o trabalho da associação pelo site, que é o www.vidaejustica.com.br, sem o cedilha, né? Lá, além de ter acesso a todas as informações, notícias e aos estatutos, né, as finalidades, vídeos, você também pode se associar. Então, tem um formulário eletrônico que a pessoa se associa, passa a participar da Vida e Justiça e apoiá-la nas suas ações. Além disso, nós temos a nossa página no Facebook, o nosso canal do YouTube, que está transmitindo ao vivo toda a programação dessa semana. Ontem tivemos um ato de abertura e um ato interreligioso pelas 600 mil vítimas fatais da pandemia, no último domingo, 17. Tivemos ontem 3 mesas muito ricas, muito importantes na área da saúde, né, sobre o direito humano à vacinação, com grandes autoridades de saúde pública do Brasil, e também em todas as mesas o depoimento de vítimas da Covid, ilustrando, né, com seu sofrimento, as propostas necessárias para o enfrentamento da pandemia, e assim continuaremos. Hoje vamos transmitir à Comissão Geral da Câmara um novo ato interreligioso presencial aí em Brasília, né, que será transmitido ao vivo também pelas nossas redes, um seminário nacional das pessoas com deficiência, doenças raras e vítimas indiretas da pandemia na quinta, um seminário nacional da memória na sexta, e amanhã teremos um debate sobre essa campanha que está em construção por mais de 20 entidades brasileiras, uma campanha chamada Abrace os órfãos da Covid, né, que será lançada ainda no mês de outubro, e o objetivo dessas entidades é lutar para estruturar políticas públicas em apoio à infância e à juventude atingida pela pandemia. Não só esse aspecto que é fundamental, da contribuição financeira, né, uma contribuição, um benefício assistencial a ser bancado pela Previdência Social para todas as famílias que arquem, né, com as novas responsabilidades. Né, vocês viram ontem, né, a Mayra ficou como responsável legal
dos 4 filhos, inclusive 2 gêmeos, da irmã falecida. A Giovana ficou com a guarda da irmã menor, né, uma criança de 11 anos. Então, essas famílias não se estruturaram para serem atingidas, né, na perda dos seus pais, né, e na responsabilidade de enfrentar, inclusive os dilemas, como foi bem dito por um ouvinte há pouco, da saúde mental, né? Por exemplo, a Mayra mesmo, durante meses, ela fez terapia depois de ter visto tudo que viu nas maternidades, né, na própria morte da irmã, por um serviço de saúde mental prestado online por profissionais da Universidade Federal de Minas Gerais, porque lá mesmo, em Manaus, não tinha uma política pública para atender a saúde mental dos profissionais de saúde. Então, esses aspectos todos que envolvem, né, a proteção da criança e do adolescente tornada órfã, né, garantir, né, o seu luto, né, foi negado, né, na pandemia. Ninguém exerceu direito, né, esse processo tão necessário, né, para incorporar, né, na vida da família, na vida de cada um, a perda que tivemos. Então, isso vai desde o exercício do direito ao luto, do acompanhamento educacional, da saúde mental, né, o próprio direito à alimentação, que muitas dessas famílias precisam, de fato, né, de um apoio financeiro, né, para dar conta do custo, né, dessas crianças e adolescentes que não estavam previstos no orçamento familiar. Então, tudo isso vai ser objeto de um grande debate nacional e de uma arrecadação que será feita para financiar projetos de estruturação dessas políticas nos estados, nos municípios, e essa campanha será, como eu disse, lançada no mês de outubro, no final de outubro, e vai ser apresentada na quarta-feira. Então, você que está preocupado com esse tema, pode ligar as redes no YouTube, no Facebook da Vida e Justiça. Amanhã, quarta-feira, dia 20, às 19 horas, os organizadores e organizadoras dessa campanha vão estar ao vivo, né, apresentando as ideias gerais e discutindo, né, a embocadura dessa campanha. E agora, na comissão geral, começa daqui a pouquinho na Câmara, também vamos ter várias pessoas, né, que vão tratar desse aspecto especificamente da orfandade na Covid nas suas falas no plenário da Câmara dos Deputados. Maravilha, Renato. Então, ficou aí o site para quem quiser acompanhar tanto a programação e também colaborar de alguma maneira com a associação, que é o www.vidaejustiça.com.br. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. A gente vai acompanhando aqui e manda sempre notícia para a gente divulgar também, viu, Renato? Bom dia. Beleza, muito obrigado aí pelo apoio da Rádio PT, das nossas bancadas, né? Importante que o PT, né, falo agora como dirigente partidário, né, que o PT assuma essa responsabilidade. Você que está nos ouvindo e que está no seu estado preocupado com isso, nos ajude a organizar a seccional no seu estado, né? Vamos criar essa sinergia também da sociedade civil com as vítimas e familiares em todo o país. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, então. Até mais. Bom dia para você que está por trás deste avatar maravilhoso. Bem-vindo ou bem-vinda ao jornal Rádio PT, perfil Tesoureiros do Jair. Bom dia, Amanda. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi. Muito bacana poder bater um papo com vocês. Aqui com vocês. Ótimo, a gente está muito feliz também que vocês estejam aqui com a gente. Eu queria começar perguntando como é que funciona essa pesquisa de vocês dos posts dos bolsonaristas, porque vocês não só desmentiam o que era dito, né, na CPI em tempo real, como sempre tinham também um post com vídeo, porque eles adoram isso, né? Os bolsonaristas adoram vídeo, adoram live. Vocês tinham já um post pronto com o resgate desses vídeos que eles mesmos se incriminavam. Eu queria saber como é que é esse trabalho de pesquisa, de arquivamento que vocês fazem. Bom, a gente começou a acompanhar esse governo desde antes, né, efetivamente, da posse, logo em 2000. Eu criei esse perfil em dezembro de 2018.
E aí, eu não tenho pretensão nenhuma, Amanda, de estar aqui agora conversando contigo e tendo essa participação que a gente acabou tendo nessa CPI, mas é uma coisa que acabou acontecendo pela própria dinâmica das redes, que permite que a gente se aproxime dos políticos e até de grandes jornalistas da mídia tradicional. Então, eu percebi que uma atuação nas redes pode ter um impacto no cenário político, e a gente, enquanto usuário de rede social, consegue participar da política de forma colaborativa, como a gente vem fazendo agora. Então, a gente vê que o bolsonarismo é uma máquina de construir crises, é uma crise atrás da outra. Eu tinha uma preocupação muito grande de, ao final desse ciclo, desse mandato dele, a gente chegar no dia da eleição e estar debatendo somente as crises dos últimos 6 meses. Se a gente voltar para 2019, tem muita coisa que aconteceu que não é mais discutida hoje em dia. Então, eu tive uma preocupação de começar a arquivar, não só em meu perfil, como também em arquivos pessoais que eu tenho, certo? Aqui guardadinho, documento, tudo organizado, o que vinha acontecendo com o governo em diferentes áreas, e eu mantive esse hábito durante toda a pandemia. Isso foi bom, por quê? Porque quando chegou na hora da pandemia, quando ia lá o Fábio Weingarten lá, eu abria meu arquivo e via o que é que eu salvei da SECOM nos últimos 6 meses, um ano e meio. E estava tudo lá. Estava tudo lá. Então, assim, não deu muito trabalho para a gente fazer essa cobertura, porque a gente já tinha tudo salvo, não só nos perfis, como também de forma organizada, como a gente já vinha fazendo. E a gente acompanhando essas pessoas, porque assim, a política do governo Bolsonaro, ela se dá muito em torno do debate do que acontece aí no Twitter e em outras redes também. Então a gente acompanhou muito as narrativas que eles construíram em torno de todos os temas referentes à pandemia. O tratamento precoce, a eficácia de vacinas, a duvidar do número de mortes, e assim vai. Então, a gente já sabia mais ou menos qual era o perfil de cada depoente que estava sentando ali. Então, quando chega, por exemplo, o Fábio Weingarten lá e fala que a campanha Brasil não pode parar, foi uma alucinação coletiva, que foi um post disparado só em grupo de WhatsApp de senador, seja lá o que for, a gente sabe que não foi assim. E a gente tinha tudo registrado e arquivado, mostrando que a campanha foi oficialmente veiculada nos veículos de governo. Então, a gente fez o quê? Nas redes sociais. E o engajamento de quem segue a gente foi muito importante para isso. Na hora que o assunto entrava em pauta na CPI, a gente chegava lá e dizia: não foi bem assim, olha aqui a prova de que ele está mentindo. Com isso, os senadores passaram a se interessar mais pelo que a gente estava mostrando ali, e vários senadores já passaram a seguir não só no perfil, como outros perfis que também atuaram junto com a gente. Vou citar aqui o perfil Desmentindo Bolsonaro, não, tem vários outros, mas vou citar esse em específico, porque os vídeos que eles produziram tiveram muito impacto dentro das sessões da CPI. Então, era uma coisa que a gente já vinha fazendo ao longo dos últimos 2 anos, e que chegou o momento da CPI, mas eu nem sabia porque eu estava fazendo isso. Talvez fazer um blog lá na frente, ou então você sabia que ia ser a última hora. Algum assessor, mas eu sabia que ia servir para alguma coisa, e acabou servindo agora. Maravilha, a gente está exibindo, para quem está pela rádio, não está podendo ver, a gente está exibindo alguns tweets do perfil Tesoureiros, né, mostrando esse desmentido em tempo real e marcando os senadores e num tom super bem-humorado, do tipo, eu não queria fazer fofoca não, mas senador fulano, vem aqui dar uma olhada nisso. E também matérias aqui da imprensa que a gente está mostrando que vocês e outros perfis antibolsonaristas também foram notícia durante a CPI. E isso é super importante, esse trabalho que você citou do arquivamento, né, de guardar essas provas, porque ao mesmo tempo que eles produzem muito conteúdo mentiroso, eles apagam com muita frequência. Então, ter esse trabalho minucioso de arquivamento foi fundamental, sem dúvida. Eu queria que você explicasse agora a opção pelo anonimato e como mantê-lo, porque vocês ganharam muita visibilidade. A gente está mostrando aqui várias matérias de veículos grandes, de alcance nacional, falando do perfil de vocês e vocês ganhando cada vez mais seguidores. A gente mostrou. Conta para mim como é que você consegue manter esse anonimato e por que você optou pelo anonimato, claro.
Eu optei pelo anonimato lá desde 2018, mas assim, eu queria fazer um perfil para poder comentar política sem chamar atenção para minha pessoa especificamente, mas não tinha não tinha nenhuma vontade, assim, dizer, de atuar na política como um todo. Só que depois, quando a gente começou a ganhar um pouco mais de notoriedade e até conseguir participar mais ativamente do debate político, eu percebi que isso acabou sendo uma escolha acertada, porque me permite tomar decisões, me permite atuar de uma forma que eu me sinto muito mais resguardado. Se a gente lembrar bem, teve gente que acabou sendo investigada pela Polícia Federal por fazer um outdoor chamando o presidente de piqui ruído. Só para citar um exemplo. Então, assim, a gente não vive em tempos normais e eu acredito que eu Não. faço um pouco mais do que chamar o presidente de piqui ruído. Né? Eu tô incomodando algumas pessoas ali do Planalto, como ministros, ou então senadores, que eu não vou citar aqui, senão ele vai pedir questão de ordem e daqui a pouco ele invade aqui a live da gente. Pois é. Mas é isso, E aí derruba a eu não nossa penso só live. em mim, não. Eu penso também na minha família, porque os bolsonaristas, eles têm eles atacam muito, não só as pessoas, como a própria família, e eu quero evitar quem está ao meu redor, que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, disso tudo que está acontecendo. É verdade, tempos extremos e por isso mesmo eu te agradeço mais uma vez aqui a participação. A Tânia Oliveira faz uma pergunta aqui para você. Quanto custa para manter as fake news, né, assim, ativas? Vocês têm essa projeção de quanto custa essa indústria de informações mentirosas? Olha, esse custo, muita gente acaba procurando Ai, o desculpa, financiamento do desculpa, governo. desculpa. Deixa eu refazer a pergunta porque eu acho que eu entendi errado. Vamos, a Ah, tá. Tânia, se estiver aqui com a gente ainda, por favor. Eu acho que ela quis dizer quanto custa para vocês manterem arquivados essas provas de fake news. Eu acho que foi esse o sentido da pergunta. Tânia, se você estiver aí, me fala. O custo do trabalho de Pelo que eu estou vocês, de lendo aqui, arquivamento, de seleção. tá, então vamos nas duas frentes. Primeiro, esse Vamos. arquivamento que a gente faz, a gente utiliza ferramentas da própria internet, como o Wayback Machine. Então, muitas vezes eu vejo uma postagem lá do perfil do Ministério da Saúde, que por algum motivo, eu acho que essa postagem vai acabar sumindo, como já aconteceu algumas vezes. Amanda, não são só os influenciadores bolsonaristas que apagam conteúdo, não. O governo federal apaga muita coisa também, tá? E a gente acabou, como foi salvando ao longo dos meses, a gente acabou tendo muita coisa salva que não está mais disponível hoje em dia. Então, para a gente tem custo zero, só o custo de a gente ir lá e colocar, arquivar nos nossos arquivos e arquivar nos servidores de internet. E não é a gente que faz tudo, tá? Muitas vezes é o pessoal que arquiva e manda para a gente o link. Então, assim, o que a gente tem todo um. Eu tenho 150 mil seguidores hoje em dia. Se não fosse esse pessoal, eu não tinha a mínima condição de fazer o que a gente fez. Porque muita coisa que chega para a gente, não é a gente que vai lá procurar. É o pessoal que, sabendo que tem essa conexão, já manda para a gente tudo prontinho. A gente só faz catalogar e organizar. Agora, do ponto de vista deles, o custo está. Bom, a máquina bolsonarista ela tem um processo que eu achei interessante, que é um termo utilizado pela própria Polícia Federal na investigação que eles estão fazendo, que é um processo de dupla sustentação, onde o governo federal apoia a máquina bolsonarista, enquanto a máquina bolsonarista apoia o governo federal, e eles se retroalimentam dentro de uma bolha muito fechada que a gente não consegue penetrar. Então, enquanto lá os blogs e influenciadores bolsonaristas estão lá impulsionando as narrativas do próprio Jair Bolsonaro e do governo federal como um todo, a tropa de choque do legislativo vai lá e começa a impulsionar esses canais e acaba fazendo eles ganharem monetização no YouTube, por exemplo. Então, a chave está aí. Eles ficam nesse ping-pong o tempo todo e os caras estão ganhando muito dinheiro com isso. Não descarto, logicamente, outros tipos de financiamento que aí as investigações vão dizer para a gente.
Tá certo. A Tânia Oliveira que esclareceu, ela disse que estava fazendo uma piada por causa do nome do perfil, Tesoureiros. Então, mas acabou que gerou duas perguntas muito boas, duas respostas também muito esclarecedoras. Deu tudo certo, né? O Luiz Felipe Peralta diz aqui que vocês estão fazendo um excelente trabalho, parabéns e obrigado. E aí eu queria te dizer outra coisa aqui também, porque vocês contribuíram demais e os senadores repetiam, mesmo quando não davam créditos lá na CPI, eles repetiam perguntas formuladas por vocês durante as sessões, né? Vocês se sentem, assim, um pouco autores desse relatório final? Eu percebo, lendo o relatório, que tem bastante coisa aí das contribuições das redes sociais. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu posso dizer que foi a gente especificamente, que é a FUNAG. A FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, ela foi extensamente aparelhada pelos olavistas durante a pandemia para chamar justamente a turma que é investigada nos inquéritos das fake news para ir lá e espalhar todo tipo de mentira sobre a pandemia, sobre máscara, sobre isolamento social, sobre vacina, sobre a atuação do governo federal em concorrência com estados e municípios, aquele pacote completo. Então, a FUNAG ela foi um órgão utilizado extensivamente para espalhar desinformação e, ao meu ver, seria muito ruim para a CPI se isso não viesse à tona. A gente pegou alguns voluntários que foram lá, assistiram todos os vídeos, perderam alguns pontos de sanidade mental no processo, mas isso daí chegou na mão dos senadores, que inclusive os senadores estavam lá com o relatório da gente lendo durante a CPI. E agora o resultado é que o ex-presidente da FUNAG, porque ele foi demitido, agora ele está na lista de indiciados da CPI. Além de outras coisas que acabaram aparecendo também, que também eu acredito que tenha sido contribuição nossa. Mas eu vou ficar com esse exemplo aí. Que já é super relevante, né? Tem uma pergunta aqui também da Josi Negreiros perguntando, e a PF, né? Que também está totalmente aparelhada, não foi atrás dos perfis de vocês? Delegados bolsonaristas ficavam catando quem apontava as barbaridades do Bozo. Vocês receberam algum tipo de intimidação da Polícia Federal pelo trabalho? Até onde eu sei, não, ninguém nunca pediu. Não chega ameaça no meu perfil, talvez pelo fato de eu ser de eu ter esse perfil anônimo, não chegam ameaças para mim nas minhas DMs que são abertas. E até onde eu sei, ninguém nunca procurou o Twitter para tentar pedir a quebra do meu sigilo. Então, eu estou bem resguardado, mas isso também, assim, eu tomo bastante cuidado com o que eu escrevo, porque eu sei que, apesar de ser um ambiente de liberdade de expressão, eu sei que eu não posso cometer nenhum tipo de calúnia ou difamação. Então, me atenho ali aos fatos e críticas dentro do que eu acho republicano. Certo. Você tem alguma filiação partidária? O trabalho que você faz fora das redes ou nas redes, seu trabalho remunerado, sua profissão, é ligado à política? De forma alguma, de forma alguma. Isso aqui começou como hobby e hoje em dia faz parte do meu ativismo. Tanto que, assim, eu estou aqui conversando com você, mas eu estava contribuindo com o senador Randolfo Rodrigues, estava contribuindo com o Alessandro Vieira, estava contribuindo com a Elisiane, até com o próprio relator também, com o presidente da comissão em alguns momentos. Então, assim, meu interesse era que a verdade do que aconteceu viesse à tona. E a gente, em certa medida, acho que a gente conseguiu contribuir bem com isso. Certa medida não, foi bastante, né? Sem essa falsa modéstia. E também vocês tinham colaboração, né, entre outros perfis aqui. Vou citar alguns. Camarote da CPI, Desmentindo Bozo, Jair Me Arrependi, Bolso Regrets. E aqui eu vou emendar na pergunta do nosso chat também, do Éder Moura. Ele pergunta qual membro da CPI chegou primeiro em você, no Jair-me e Bolso Regrets, após a conclusão. São duas perguntas, na verdade. 3 perguntas do nosso público aqui. Perguntou quem foi o primeiro membro da CPI que procurou vocês. Se você puder falar, claro. Após a conclusão da CPI, ainda vai ter acompanhamento dos perfis de vocês a eles? E vai rolar a República de Bolchevique com eles? Nossa, muitas perguntas. Esse é o nosso podcast, mas vamos pelo começo. Nosso primeiro contato com os membros da CPI foi com o senador Randolfo Rodrigues,
E aconteceu nas próprias redes sociais mesmo. Ele começou. A primeira interação que aconteceu foi com o perfil de Jair Me Arrependi. E depois, eu percebendo que ele abriu esse canal, eu mandei uma mensagem lá no Twitter mesmo, dizendo: Randolph, me segue aí que a gente tem alguma coisa para contribuir. E aí ele passou a manter contato com a gente aí nas próprias redes sociais mesmo. E aí, na sequência, aí vieram também o contato com os outros senadores, o senador Humberto Costa, o senador Rogério Carvalho, o Alessandro Vieira, o Randolph, Humberto, o Alessandro e Rogério Carvalho são os que a gente conseguiu manter mais contato, mas assim, a gente teve também os demais senadores. Em relação à entrevista com os senadores, a gente conseguiu entrevistar o Aziz no nosso podcast, o Randolph e o Alessandro Vieira. Então, o pessoal que estiver interessado, dá uma procurada no Spotify lá, o República de Bolchevique, que é um podcast de Hoje Tem, de Leila Germano, está lá. E também o seu perfil, né? O @tesoureiro no singular, não é isso? Ou é no plural? Não, é no plural. É no plural. Tá, @tesoureiros, para quem quiser acompanhar também no Twitter o perfil desse ativismo digital maravilhoso. Vocês já fizeram uma análise do público de vocês? Eu queria saber qual é a faixa etária dos usuários que seguem os tesoureiros. Sabe que eu não sei? Agora sim, eu percebo que tem muita gente que tem muito alinhamento ao PT, que segue meu perfil, mas tem muita gente muito liberal me seguindo. E eu acho isso muito bom porque eu consigo dialogar, de certa forma, com duas parcelas do eleitorado que muitas vezes não conseguem dialogar muito bem entre si. Então, eu vejo isso de forma extremamente positiva, porque eu consigo falar para, de certa forma, duas bolhas diferentes. Agora, em relação à idade, essas coisas eu nunca parei para ver. Certo, porque é uma preocupação, né? O diálogo com o público jovem, quem está tirando título de eleitor ano que vem, incluir esse pessoal no debate, né? Porque nem sempre eles estão muito incluídos ou muito interessados em política. E uma característica dessa CPI foi isso, que virou um verdadeiro Big Brother mesmo. Estava todo mundo comentando, todo mundo ligado. Isso se deve muito à atuação dos perfis antibolsonaristas, porque eles pulverizaram nas redes tanto o debate político quanto esse desmentido das informações, né? A gente tem aqui uma mensagem da Mari Dermisek. Muito obrigada, tesoureiros, e também aos outros perfis, como Jair, Me Camarote, desmentindo. Vocês foram essenciais para a CPI e para o Brasil. A Silvana Pereira também parabeniza o trabalho de vocês e pergunta quantos perfis estão vinculados a essa rede. Eu imagino que ela pergunte quantas pessoas estão trabalhando para manter ativo o perfil dos tesoureiros. Você trabalha sozinho, sozinha? Essa pessoa você também está com modificador de voz, né? Eu não sei se você é ela, ele. Bom, eu sou, assim, o perfil sou eu sozinho, mas aquilo que eu estou fazendo hoje em dia, de longe, nem de longe, sou eu sozinho, porque envolve a colaboração de muita gente. A gente, durante a CPI agora, a gente teve grupos de voluntários que saíram, como é que eu ajudo, como é que eu ajudo, como é que eu ajudo? Entra nesse grupo do Telegram aqui, vamos se conversar. Ao todo, a gente teve aí entre 200 e 300 pessoas atuando em grupos do Telegram, gente que nunca se viu na vida, dizendo, coletando informações, construindo alguns relatórios e informações concatenadas ali, que de uma forma ou de outra acabavam chegando para os senadores. Isso é uma grande lição, porque, veja bem, o bolsonarismo, ele se construiu basicamente nas redes sociais, com muito dinheiro do empresariado, que apoiou, né, a candidatura do Bolsonaro, apoiou as fake news, apoiou esse absurdo que foi feito na gestão da pandemia, em nome da economia continuar funcionando. Então, teve muito dinheiro envolvido na mentira. E aí você vê uma resposta como essa, né? As pessoas se voluntariando gratuitamente para fazer o desmentido. Isso é muito interessante. Isso só é possível nessa guerra híbrida, né? Você concorda comigo que no ambiente digital a gente tem que mudar um pouco a perspectiva? O presidente Lula ontem na CUT falou que o sindicato, o movimento sindical, ele tem que se reinventar,
para continuar existindo, né? Não está só nos locais de trabalho. E na política também, a gente não pode também estar só nos locais de fala política. A gente tem que se apropriar também dessas ferramentas digitais. Queria saber qual é a sua opinião, como é que a militância, não só petista, mas a antibolsonarista, o povo que é a favor da democracia, que é progressista, como é que ele deve se comportar, na sua opinião, né, na sua experiência, nesse ambiente digital? Bom, eu acredito que todo mundo estava exausto do que estava acontecendo com o país. A CPI começou no momento que a gente estava no pico de mortes e a gente estava vendo o governo federal tomando as piores decisões possíveis. Então, estava todo mundo com muito sangue no olho. Então, quando as pessoas veem a mínima possibilidade de poder contribuir, de poder participar de um processo que vai tentar resgatar a justiça, dentro disso que aconteceu, todo mundo agarrou essa oportunidade e eu fui uma dessas pessoas. Eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes e só vou me desgarrar dela quando o relatório estiver entregue e olhe lá. Então, assim, é isso que você falou. A gente precisa ter noção de que o debate passa muito pelo que acontece nas redes sociais hoje em dia. Eu costumo falar algumas vezes que o chão de fábrica dos anos 90 hoje em dia são os grupos de WhatsApp. É lá que a gente tem que estar, a gente tem que preencher esses espaços que o bolsonarismo consegue preencher muito bem. Se a gente olha, por exemplo, os grupos de Telegram, que é uma ferramenta que a gente utilizou muito para se organizar durante a CPI. O Jair Bolsonaro deve estar hoje com mais de 1 milhão de seguidores no Telegram, enquanto o presidente Lula, da última vez que eu vi, não lembro se estava com 30 mil ou 50 mil, mas assim, era um número muito abaixo, e que não condiz com quem ele é e com o que ele já fez. Então, passa a própria militância petista e a antibolsonarista conseguir ocupar esses espaços para conseguir pautar também esses espaços. Porque hoje em dia os grupos de WhatsApp são basicamente uma extensão dos blogs bolsonaristas que a gente vê por aí. O tipo de informação que chega lá é só aquilo que já circulou em 2018 e que vai voltar a circular em 2022. A gente tem que estar bem preparado para isso. Com certeza. Leila Germano diz aqui, tesoureiros, melhor pessoa. A gente não sabe como se referir, né, a um perfil, mas ele já falou que ele é um só com muitos colaboradores, né? Salva o país, faz o trabalho da BIM e ainda consola a gente quando a gente está triste. Muito bom isso. Pois é. E você falando em 2022, falar nisso, eu queria saber se a gente pode contar com o trabalho de vocês na retomada da CPI das fake news ano que vem. O que é que tu acha? Na CPI das fake news a gente joga em casa, né? CPI das fake news a gente joga em casa, porque a CPI da Covid eu tive que ver vacina, tive que ver contrato de vacina, tive que ver DC logo, tive que ver um monte de coisa que estava fora do meu radar. Assim, a história da Covaxin estava completamente fora do meu radar e eu me debrucei junto com outras pessoas para tentar entender o que estava acontecendo ali. A CPI das fake news não, é uma coisa que a gente já está acompanhando desde antes da posse. Então, o material que a gente organizou e catalogou durante a CPI da Covid já vai servir para a CPI das fake news. E na CPI das fake news vai ser interessante que a gente vai poder abordar outros temas que não só a pandemia, como, por exemplo, essa coisa vergonhosa que foi esse ataque ao sistema eleitoral que aconteceu recentemente, que, voltando ao que eu te falei agora há pouco, daqui a alguns meses o pessoal pode acabar esquecendo que isso aconteceu e a gravidade que isso teve para a democracia como um todo naquele momento. Então, por isso que eu digo que faz parte do nosso papel ficar resgatando constantemente o que o bolsonarismo fez com a população brasileira e com a democracia. Porque aquilo ali, hoje em dia não tem mais ninguém discutindo voto impresso, mas o estrago está feito, a desconfiança foi plantada e a democracia como um todo está um pouco menor hoje. Então a gente precisa estar sempre resgatando. Lembra do que eles fizeram? Olha como eles se portavam. E olha como eles abandonam tão facilmente aquelas pautas, simplesmente porque não serve mais para eles, porque eles já arrumaram outro espantalho para desviar do que é realmente importante. Como, por exemplo, a inflação em 2 dígitos.
Essa estratégia é utilizada assim com frequência. Isso que você falou agora responde à pergunta do João Ricardo Roque, que pergunta onde são verificadas as informações para passar aos senadores. Então, tem o trabalho de arquivamento das mentiras produzidas pelos próprios bolsonaristas, isso é uma coisa, e a outra foi o que ele falou, de se debruçar, estudar contrato, estudar como é que é a política de vacinas, como é que tudo isso aconteceu. Então, não tem mágica, né? É arquivamento e estudo. Que bom que vocês vêm com tudo aí. Sim, na CPI das fake news. Aqui, a Leila Germano fala. Assim, tem que apresentar o... desculpa, pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, pode continuar, sem problema. Tá, não, que assim, a gente teve lá, trabalhando com a gente teve jornalista independente, a gente teve pesquisador, a gente teve advogado, teve todo mundo que estava interessado. Eu entendo bastante disso. E aí eu vou analisar esse documento que chegou lá na CPI. E aí a pessoa analisava, mandava para a gente servia de ponte ali. Uhum. Então, assim, não foi somente um twitteiro aleatório que estava fazendo isso tudo, não. Tinha muita gente especializada em diversas áreas que estava enxergando ali um canal para suas contribuições chegarem à CPI, e a gente fez esse meio de campo aí, porque a gente conseguiu manter esse contato com o pessoal que estava assessorando os senadores. Aí tá pensando que são só os senadores que têm assessor? Não, os tesoureiros também têm assessores olha. Aqui. A Leila Germano tá falando aqui que a gente tem que apresentar o Lula aos tesoureiros. Eu concordo, Leila, a gente tem que fazer esse encontro aí, nem que seja também. Virtual, avatar. E aqui temos a Silvana Pereira que comenta, né? Todos avaliam que a direita conseguiu entrar fundo nas redes sociais. Você avalia que estamos no momento em que a democracia está sendo retomada pelas redes também, graças ao trabalho de militantes digitais? Sim, mas ainda tem um caminho muito longo pela frente. Percebam que assim, hoje a gente conseguiu sair de uma... A gente vivia num dia da marmota interminável no Twitter, que era basicamente todo dia ser pautado pela besteira que o Bolsonaro estava falando. Então, e isso daí, de certa forma, acabava escoando para outras redes, onde a gente o tempo todo estava se pautando no que o Bolsonaro estava falando e acabava deixando outras pautas importantes de lado. Durante a CPI, a gente conseguiu dominar o meio de campo ali e conseguiu pautar o debate político como um todo, e aí eu falo a gente assim, o campo democrático como um todo, e isso foi muito positivo porque colocou o bolsonarismo na defensiva. Só que com o final dessa CPI, a gente precisa tomar cuidado para não acabar voltando àqueles hábitos de antes. A gente precisa levar nossas pautas adiante. A gente tem muita coisa para debater, além de rebater as bobagens que o Bolsonaro está falando. E, inclusive, eu acho que as falas atravessadas dele, desastradas e criminosas, têm menos peso hoje do que tinham há 6 meses. E isso não porque a gente menospreze, ligue menos para isso, mas hoje em dia, pelo menos eu enxergo assim. Falou isso, está certo, vem aqui para o arquivo, está aqui no catalogado, em algum momento ele vai ter que pagar por isso. Mas, assim, isso não afeta mais a gente como afetou em outros momentos. Foi uma ressignificação, eu também percebi isso. Em vez da gente ficar ali, como você falou, o dia da marmota, houve, bom, esses são os fatos, essa é a acusação, vamos discutir, vamos ao que interessa, né? O Vicente Godo diz aqui que o PT precisa construir um centro de pesquisa e inteligência. Concordo, não só o PT, mas outros partidos progressistas também. A gente precisa aprender a jogar o jogo. Gustavo Assunção pede Lula no Debochevique para a gente saber o perfume que ele usa. Eu gosto demais desse chat. Esse chat é muito bom. A Minnesota, a gente não sabe ainda o gênero, né, desses comentaristas aqui do nosso chat, diz: essa mobilização contra as mentiras do bolsonarismo indica que a nossa sociedade tem esperança de sair desse obscurantismo todo. É verdade, é só uma questão de mudança de posicionamento e de estratégia. Eu acho que também a gente pode achar uma luz. Luiz Felipe Peralta diz: sobre o debate das notícias falsas, seria importante focar uma investigação no Brasil paralelo. Eles fizeram uma parceria com o G10 das favelas. Eu soube disso também, Luiz Felipe Peralta. Isso é muito importante, porque eles estão adentrando outros terrenos, né? Tá vendo? Eles não param. A estratégia deles nunca morre.
Então, do lado de cá, a gente exato. também tem que ficar ligado, né? Aqui a Leila Germano diz, eles têm as fake news, nós temos a fofoca. A CPI foi toda trabalhada na fofoca sobre quem mentia. Viva a esquerda fofoqueira. Viva! Parece que é muito fácil, diz aqui o Éder Moura, disseminar conteúdos bolsonaristas do que o fact-checking, né? E é verdade, e conteúdo anti-bolsonarista. Será que o problema é a comunicação? Uma pergunta para você. Formato? Método? Como chegar no povão mesmo, falando a verdade e conseguindo levar esse desmentido? Aí essa é uma pergunta para você. Bom, eu concordo que é muito mais fácil o jogo deles, porque eles simplesmente abrem a caixinha de mentiras do dia, escolhe e pronto, vai ser essa aqui hoje. Para a gente é complicado porque a gente precisa mostrar que aquilo ali é falso e mostrar ali o que é que está por trás daquela informação falsa. Porque sempre tem alguma coisa por trás da informação falsa que é o assunto que eles querem desviar. Uma coisa que eu acho importante é a gente ter agir de forma preventiva. Agir de forma preventiva de duas formas. Primeiro, conhecer muito bem quem são os agentes que estão espalhando desinformação. Muita gente de dentro da militância petista, por exemplo, para ficar aqui no pessoal que está acompanhando a gente, não conhecia, e até hoje não conhece, os principais propagadores de fake news que estão sendo alvo das maiores investigações que estão rolando no país nesse momento. E assim, por um lado isso me tranquiliza porque essas pessoas não foram afetadas por esses disseminadores de informações falsas, mas por outro lado, eu acho isso ruim, porque elas não estão vacinadas ou preparadas para qualquer tipo de desinformação que chegue desses agentes. Então, passa por a gente monitorar em tempo real o discurso deles, para na hora que eles começarem a levantar determinadas pautas, a gente já combater, como a gente faz, porque muitas vezes os veículos tradicionais de checagem de fatos postam a checagem 2 dias depois, 3 dias depois, que é o tempo que eles têm para fazer a linha editorial, aprovar e tudo, e publicar. Eu acho que isso é valioso, mas a gente precisa do combate diário, que é o que gente como eu e outros perfis, como a Jaime Arrependi, o Desmentindo Bolsa, a gente faz ali no Twitter, que é onde o debate acontece. Mas a gente precisa também chegar e mostrar para a militância que não conhece, por exemplo, o Terceiro Livre, para a gente dar um exemplo, o tipo de conteúdo que eles veiculam, e não só, o alinhamento do governo federal a esse veículo, para mostrar que não é só um veículo aleatório disseminando fake news. É um veículo que, quando é banido do YouTube, o governo federal vai lá e pede esclarecimentos ao YouTube porque aquele veículo foi tirado do ar. Então, a gente tem a advocacia administrativa acontecendo aí, além do impulsionamento das informações pelo governo federal e pelos membros do legislativo. Como, por exemplo, o cara estava lá na FUNAG falando sobre Covid. Então, a gente tem que mostrar que essas pessoas, elas fazem parte de um mesmo mecanismo, de um mesmo sistema, e que é tudo uma coisa só. A gente precisa mostrar para o pessoal o tipo de desinformação que eu acredito ser consenso na sociedade hoje em dia, que esses grupos veicularam, e mostrar que eles estão diretamente alinhados ao governo federal, para, sim, a gente conseguir manchar a imagem dos dois. Eu não digo nem manchar, é mostrar o que é esse processo, mostrar o que é esse alinhamento entre eles. Porque eu acredito que muita gente não se dá conta disso. E isso é muito penoso para a gente, porque a gente fica sempre vulnerável às novas mentiras que esses mesmos grupos estão lá levantando diariamente. E sempre atuando de forma reativa, né? E nunca preventiva. A Miranda Araújo Mira diz boa tarde de Portugal. Então é bom dia Brasil, boa tarde Portugal, né? Leila Germano diz tesoureiros é o professor de La Casa de Papel. A Cristina Boesch, acho que é Boesch ou Boesch, não sei, pergunta, e eu acho que isso serve para o país todo, inclusive para nós comunicadores, como manter a sanidade mental acompanhando as postagens do governo, as lives. Você tem algum segredo para isso? Bom, eu acho que o fato de a gente não estar sozinho e o fato de
Durante a pandemia, principalmente ali do final do segundo semestre para agora, a gente perceber que a mídia, a grande mídia, a mídia tradicional, ela perdeu o pudorismo em atacar diretamente o governo federal. Eu acho que isso nos dá um pouco de tranquilidade, porque em 2019, muitas vezes eu sentia que a gente estava meio sozinho na crítica ao bolsonarismo. Não, assim, logicamente, teve muita gente, muito jornalista muito importante, fazendo denúncias diariamente do governo federal, mas as linhas editoriais ainda estavam muito complacentes, principalmente por causa do Paulo Guedes. Então, eu sinto que a balança ela tendeu um pouco mais contra o bolsonarismo, até porque os próprios veículos de mídia perceberam que eles eram grandes alvos dali do bolsonarismo. Então, o fato de a gente ter hoje o jornalismo profissional atuando e mostrando o que o bolsonarismo vem fazendo, eu acho que isso é um alívio para a gente, mas eu ainda me preocupo com o pessoal que está lá no grupo do WhatsApp, ou então o pessoal que está no grupo da igreja, ou no grupo do bairro, como as informações chegam para eles. Eu não vou estar tranquilo enquanto as informações que chegarem a eles estiverem muito enviesadas pelo lado bolsonarista. É isso, tá certo. Eu recomendo que você tente se cuidar também, porque o Brasil precisa de pessoas como você também nessa atuação. Muito obrigada pela sua participação hoje no Jornal Rádio PT. Foi uma honra receber você aqui, receber essas contribuições, informações tão importantes que você compartilhou com a gente. Parabéns pelo trabalho tão importante nesse momento crítico que o país vive. Eu que agradeço. Valeu. Bom dia. Bom dia e um abraço para o pessoal que acompanhou a gente.